Fundo de Previdência do Primo Rico. Eu sei que tem muita gente que já fez conteúdo sobre esse assunto, mas eu te garanto, toda a informação que tu vai ver nesse vídeo agora, tu não vai ver em outros vídeos por aí. E antes da gente analisar propriamente o fundo da Arca, eu vou fazer um baita resumo sobre os planos de previdência privada, o PGBL e o VGBL, e vocês vão entender exatamente qual que é o melhor para a tua situação. E eu vou te mostrar uma simulação com o PGBL versus o VGBL e tu vai se espantar com os resultados. E eu também vou te mostrar que dependendo da tua situação, fazer um investimento pode mudar a tua situação de pagador de imposto de renda, lá na declaração anual de imposto de renda, para receber restituição de imposto de renda. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como que isso acontece. Bem-vindos ao Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Deixa eu começar respondendo se previdência privada faz sentido. E eu vou confessar para vocês que há muito tempo eu já ouvi falar de previdência privada e eu nunca tinha dado muita bola. Muito pelo fato de que quando eu comecei a investir, os produtos que existiam no mercado eram horríveis. Para vocês terem noção, a maioria dos planos de previdência daquela época tinham taxa de carregamento, que se tu não sabe é basicamente uma mordida que eles já te dão na entrada. Então se tu investisse R$100 e a taxa de carregamento fosse 5%, por exemplo, o dinheiro que tu teria investido na verdade não seria R$100, seria R$95, porque esses R$5 seria uma taxa de entrada, seria um ticket para tu ter o privilégio de investir naquele produto. Além disso, tem outro problema bem grave ainda nessa indústria de previdência, eu vou mostrar agora em tela para vocês. Nesse gráfico aqui fica claro um outro problema da maioria dos planos de previdência. E a gente vê que os fundos de previdência que deveriam ser focados no longo prazo, eles têm uma carteira de investimentos que é focada em renda fixa, que é para objetivos de curto prazo. Já falei e repito, renda variável é como se tu fosse pegar um avião, tu já sabe que vai ter turbulência. Se tu vai precisar uma distância grande para o teu destino, faz sentido tu pegar um avião, é um transporte mais seguro, mesmo que tu já saiba que vai ter turbulência. Já se a tua distância é curta ou se teu prazo é curto, aí sim faz sentido tu pegar um carro. E aqui, como a gente pode ver, como se a maioria dos fundos de previdência eles estivessem mirando no objetivo de longo prazo e usando um veículo de curto prazo, o que não faz muito sentido. Com o desenvolvimento do mercado e com mais concorrência, produtos melhores estão surgindo, como esse que é a previdência do grupo do Primo Rico. Então eu resolvi dar uma olhada e eu vou dizer para vocês que os resultados me surpreenderam. Primeiro vamos entender os tipos de previdência, que são dois, para a gente entender essas características, para depois só no final a gente analisar o fundo de previdência do grupo Primo. Então aqui estão apresentados os dois tipos de planos de previdência, que é o PGBL e o VGBL. São duas siglas, mas tu se focar no P e no V, a gente já consegue estabelecer as diferenças. O PGBL, que a gente vai chamar agora só de P, ele paga imposto sobre tudo, sobre o rendimento e sobre o dinheiro que tu investe. Já o VGBL, que a gente vai chamar só de V, ele paga imposto apenas sobre o lucro, como é a maior parte das aplicações financeiras que a gente está acostumado. Aí você deve estar pensando, tá, Felipe, então quem investe no P são burros, né? Porque se eu vou pagar imposto de renda sobre tudo, obviamente que eu vou pagar mais imposto, então não faz sentido. Calma aí que eu já vou te mostrar o que acontece que não necessariamente faz o P ser pior do que o V. O P, tu pode abater 12% do teu imposto de renda. Na verdade, o que está acontecendo? Tu está postergando o pagamento desse imposto de renda. Em vez de tu pagar todos os anos, tu vai jogando para o futuro e aí sim, quando for fazer o resgate, aí tu vai pagar imposto de renda sobre tudo e eu já vou mostrar para vocês uma simulação que vocês vão ver o efeito que tem a gente postergar esse pagamento do imposto de renda. Já na parte de benefício tributário do plano VGBL, é que recentemente tiveram decisões que botaram ele como isento do imposto de transmissão e doação e causa-mortes. Ele foi decidido como tendo uma característica muito mais de seguro do que de um investimento previdenciário. E aqui tem um ponto muito importante, porque como o PGBL tem esse abatimento de 12% do imposto de renda, vocês vão tender a escutar por aí um resuminho dizendo que quem faz declaração completa vale a pena fazer o PGBL. Quem não faz declaração completa não vale a pena fazer o PGBL. Só que isso é só uma meia verdade. Existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença e eu vou mostrar agora para vocês
como que vocês podem verificar se no caso de vocês faz sentido fazer o PGBL ou o VGBL, mesmo que tu ainda não faça a declaração completa do imposto de renda. E para mostrar isso para vocês na prática, eu simulei uma declaração. Essa pessoa aqui, ela recebe R$130 mil de renda tributável anual e eu botei alguns valores aqui de contribuição previdenciária, de imposto retido na fonte de 13º, só para a gente simular. E aqui na esquerda está um resuminho. Está dizendo que, como a gente não lançou nenhuma dedução, se tu usar a declaração completa, essa pessoa vai pagar R$ 2.567,68 de imposto. E ao passo, se ela usar a declaração simplificada, ela teria um imposto a pagar de apenas R$ 710,23. E aí, se tu tem uma declaração tipo essa, tu deveria estar pensando agora, então não faz sentido para mim ter um plano de previdência PGBL, porque afinal, se eu escolher a declaração completa, eu vou pagar mais imposto. Só que aí que vem o pulo do gato. Lembra que tem aqueles 12% que pode ser abatido da tua renda tributável? Então, se a pessoa tem uma renda tributável de 100 mil, ela poderia bater até R$12 mil e aí a renda tributável dela seria R$88 mil. Vamos ver no programa como é que a gente faz na prática isso acontecer. Tu vai aqui, em pagamentos efetuados. Claro que a gente está fazendo uma simulação aqui. Tu só vai preencher isso na tua declaração anual do ano correto se realmente tu fez contribuições para um plano de previdência. Mas tu pode usar isso hoje na declaração que tu enviou para tentar ver a tua situação de o que aconteceria com o resuminho aqui do imposto a pagar ou restituir se tu tivesse feito investimentos em previdência no tipo PGBL lá em 2021. Então eu vou botar aqui o código que é 36 e ele vai abrir essa informação aqui. E aqui no valor pago, em vez de eu ter que ficar calculando quanto que é a minha renda tributável para eu ver os 12%, eu posso simplesmente botar um valor bem grande, que eu sei que excede os 12%. Opa, não é 10 mil. Vou botar aqui um valor absurdo. Quando eu clicar OK, ele já vai me dizer aqui, olha, os teus rendimentos tributáveis foram apenas R$130 mil. Então o abatimento máximo que tu pode ter para chegar nos 12% é de R$15.600. Então, na verdade, esse seria o máximo que eu poderia ter aportado. Vamos dizer que, então, eu tinha feito esse cálculo e sabia que esse era o máximo que eu poderia ter aportado. Olha o que acontece aqui no resuminho. A gente saiu de ter que pagar mais imposto na declaração completa para receber restituição no caso da declaração completa. Então olha que legal, mesmo aquela pessoa que parecia que não valia a pena fazer uma declaração completa, quando ela fez a simulação aqui, ela se deu conta que ela poderia ter feito um investimento que vai dar juros para ela no futuro, ou seja, ela está aumentando o patrimônio dela e ela ainda vai receber restituição do imposto de renda. Então é uma situação muito interessante. Então eu sugiro, mesmo quem não faz a declaração completa, abre o programa de imposto de renda e faça essa simulação, porque pode ser que tu invista ainda agora, antes do ano acabar, e no ano que vem tu tenha imposto a restituir por causa desse investimento que tu está fazendo agora, ou pelo menos tu diminua o imposto que tu teria que pagar na declaração de imposto de renda de 2023. Confessa que essa dica foi muito legal, então agora é óbvio que eu vou aproveitar esse momento para pedir a tua inscrição no canal, para pedir para compartilhar esse vídeo com teus amigos e tuas amigas que não sabem desse benefício que eles podem estar perdendo. E eu também vou te convidar, caso tu tenha interesse em construir uma carteira dos teus investimentos, eu vou te convidar para clicar no link abaixo que vai estar aparecendo na descrição, para tu se inscrever na Maratona da Renda Passiva, que são 3 aulas que eu vou te trazer muito conteúdo para tu aprender a construir a tua carteira de investimentos, e elas vão acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Então é só clicar no link, se inscrever e eu te vejo lá. Mas vamos seguir a nossa análise aqui, porque agora eu vou mostrar dados do meu caso pessoal. Eu não vou mostrar o programa de novo de imposto de renda, mas eu vou mostrar agora em algum momento em tela o valor que eu estava recebendo de restituição, o valor que eu recebi. E vocês devem pensar, meu Deus, Felipe, que valor alto de restituição. Infelizmente eu tenho muitos gastos de saúde por causa do meu probleminha de joelho, e isso acaba fazendo com que eu tenha o imposto a ser restituído. Mas olhem o que acontece quando eu simulei, eu investi o máximo que eu poderia investir para receber o benefício do PGBL. Olha o que acontece com o valor de imposto a restituir. Ele dá um baita salto. Na verdade, dá uma diferença de R$ 13.251,67. E agora nós vamos fazer algumas simulações para vocês entenderem porque mesmo o plano pagando imposto sobre tudo, ele pode ter um resultado muito melhor do que o plano F.
que paga apenas o imposto sobre o lucro. Então eu peguei minha planilha aqui de planejamento e vamos dizer que a pessoa faça aportes mensais de R$1.000 e ela consiga um retorno anual de 9% ao ano, que é esse valor aqui mensalmente. Por 30 anos, ela teria acumulado um patrimônio de R$1.702.112,97. Vamos pensar que essa pessoa teria feito um investimento no plano V, ou seja, o rendimento dela seria somente sobre o lucro. E aqui está o valor que ela investiu. Então, fazer R$1.702.112,97 menos R$360.000, olha, maravilha dos juros compostos, a pessoa investiu apenas esse valor e ficou com quase 2 milhões. A diferença desses valores é isso. E eu vou botar aqui uma alíquota de 10%, que a gente já vai falar sobre as alíquotas de imposto de renda, mas vamos dizer que tu pegou a tabela regressiva e aí tu ficou na menor alíquota, que é após 10 anos, fica 10%. Então aqui eu vou fazer 0,90%. Esse seria o valor que tu teria se tu tivesse investido nessas condições num plano VGBL. Agora olha a mágica aqui. Lembra que a gente tinha feito na simulação que eu teria recebido esse valor de restituição a mais se eu tivesse investido num plano P? Se eu dividir esse valor aqui por 12, seria mais ou menos um aporte mensal de 1.104. Então, se a gente somar o valor do aporte normal mais esse valor aqui, que seria da restituição, o aporte dobraria, basicamente. E olha o resultado que a gente chegaria aqui. Ah, Felipe, mas o imposto é sobre todo esse valor. É verdade, mas vamos ver aqui, multiplicar por 0,90 e vocês vão ver que realmente o valor fica muito maior. Então assim, sempre que a gente consegue postergar o pagamento de imposto de renda, deixar os juros sobre juros e fazendo seu trabalho, isso realmente tem um impacto muito positivo para os teus resultados no longo prazo. Vamos voltar à tabela lá para a gente terminar de entender as diferenças. Então a gente já falou de imposto de renda, como é que funciona em cada um deles, a questão de alguns benefícios tributários. Agora aqui é igual nos dois. Os dois existe a opção de fazer portabilidade, então se tu está num plano de previdência que está ruim em algum lugar, tu pode fazer a portabilidade para outro local. Só que essa portabilidade é na mesma modalidade. Se tu tem um plano PGBL, tu tem que trocar para outro plano PGBL. E no VGBL, a mesma coisa. Tu vai ter que escolher uma tabela de imposto de renda, que a gente já vai ver, se vai ser uma tabela progressiva ou regressiva. Tu não tem incidência de come-cotas nos dois tipos de plano. Se tu quiser saber mais sobre o come-cotas, eu te mostro um vídeo em que eu mostrei com o meu dinheiro aplicado como o come-cotas ele fez meu dinheiro render menos, mesmo quando o gráfico daquele fundo de investimentos dizia que o meu dinheiro tinha rendido mais. Então, se tu está interessado em saber dessa pegadinha, clica no link do vídeo que vai aparecer em algum momento. A outra característica que tem de semelhança nos dois planos é a questão de sucessão patrimonial. Quando a pessoa morre, geralmente é um processo bastante moroso e muitas vezes bastante custoso esse processo de inventário. Às vezes até tem muitos bens para ser partilhado, mas se a pessoa que está fazendo o processo de inventário não tem dinheiro para pagar essas custas, muitas vezes o dinheiro fica lá preso. A pessoa tem direito a receber um dinheiro que está lá na herança, mas para receber tu tem que pagar e aí fica uma coisa que pode atrapalhar um pouquinho as finanças da família. No caso dos planos de previdência isso não acontece, porque o plano não entra na sucessão patrimonial via inventário. Aqui vamos olhar nesse site então a diferença entre a tabela progressiva e a tabela regressiva. E eu já adianto, então é só da progressiva para... Estou falando de cabelo. É só da tabela progressiva para regressiva, não pode ser o caminho inverso. Só que se tu fizer isso, se tu fizer essa troca de tabela, o prazo do teu investimento vai começar a contar do zero. Então assim, não é muito indicado essa troca, mas claro, dependendo da situação da pessoa, pode ser que ela tenha que ser feita. E assim, pensando que carteira previdenciária é para o longo prazo, para mim, obviamente, faz muito sentido a tabela regressiva, porque o teu investimento, que vai contar a partir do primeiro aporte, se ele ficar mais de 10 anos, a alíquota de imposto de renda vai ser de 10%, então é uma alíquota muito mais baixa do que tu consegue em qualquer outra modalidade de investimento que tenha a incidência de imposto de renda. E a tabela de progressiva, ela vai de acordo com aquela tabela do imposto de renda. E sim, tem uma faixa de isenção, mas é um valor não muito alto e lembrando que
Para compor essa faixa de isenção, a pessoa tem que somar todas as rendas. Então, por mais que daqui a pouco do plano de previdência ela não receba um rendimento muito alto, se ela tem rendimento de qualquer outra parte, seja de salário, seja de aluguel, seja de outro tipo de renda, isso aí vai somar, daqui a pouco ela pode estar pagando uma alíquota de imposto de renda que é de 27,5%. Então, assim, provavelmente, na maior parte dos casos, se tu tem visão de longo prazo, a tabela regressiva é a melhor escolha. Agora que a gente já teve um bom resumo sobre previdência privada, a gente vai olhar especificamente o fundo do Primo Rico. Quem acompanha o Primo Rico já sabe que ele gosta de uma alocação com pesos iguais. Ele gosta de distribuir 25% em cada classe de ativos. E isso aqui é muito inspirado no portfólio do Ray Dalio, que ele basicamente fala que, dependendo do cenário econômico, tem ativos que se beneficiam mais. Por exemplo, se a gente está num cenário de crescimento, as ações se valorizam mais, as commodities se beneficiam mais. Se a gente está num cenário de crescimento da inflação, geralmente as commodities podem se valorizar também, mas tem títulos privados que valorizam mais. Se a gente está num período de queda da economia aqui, de queda do crescimento, geralmente outros títulos de renda fixa eles também se valorizam mais, e se a gente está em períodos de queda de inflação, esses outros aqui se valorizam mais. Então a ideia é ter um portfólio bastante equilibrado para passar por vários cenários diferentes que vão acontecer ao longo do tempo. Só que o fundo do Primo, por questões de limitação da regulamentação aqui do Brasil, que tem regras que diz quanto que um fundo de previdência pode investir em cada classe de ativos. E só para vocês terem uma noção da loucura, antigamente não podia investir nem 60% em renda variável, sendo que é um fundo para o longo prazo. Hoje eles aumentaram um pouquinho mais esse limite, mas ainda é bastante engessado o que a legislação permite. E é basicamente assim que vai ficar o fundo do Primo Rico: 30% de ações Brasil, 10% em fundos imobiliários, 40% de caixa e 20% de ativos internacionais. E os investimentos efetivamente que vão ser feitos nesse fundo de previdência são esses aqui. Na parte de renda fixa são esses fundos aqui, na parte de ações são esses outros fundos aqui, na parte de investimentos no exterior vai usar o IVVB11, que é um ETF aqui no Brasil, que replica o índice S&P 500. E na parte de fundo imobiliário vão ser esses fundos aqui que eles estão alocando capital. E aí vamos passar para questões das taxas. Aqui no site do Primo Rico está mostrando que não tem taxa de performance, não tem taxa de saída e a taxa de administração é de 0,59%. Mas vamos entender mais a fundo sobre essas informações. Aqui eu trouxe uma tabelinha para explicar um pouquinho melhor. Então ali, a taxa de administração é de 0,59 no fundo do Primo Rico. Só que esse fundo investe em outros fundos, então essas taxas acabam se somando. Aí tem um outro material ali que eu acabei não mostrando aqui para vocês, mas que ele fala que a taxa máxima pode chegar em 2,59%. Mas provavelmente isso não vai ser realmente a taxa efetiva. Eu vi alguns estudos que mostraram ali que é mais provável que essa taxa vai ficar em torno de 1,37%, mas não tem como saber antecipadamente qual vai ser realmente essa taxa. Você sabe que ela pode ir de 0,59 até 2,59 e é provável que ela acabe sendo um pouquinho mais do que 1. Já a taxa de performance no fundo de previdência da Arca não tem taxa de performance, mas ele pode investir em fundos que cobram até 20% de taxa de performance. Então, indiretamente, tu pode acabar tendo uma cobrança dessa taxa de performance se tu investir no fundo da Arca. Tá, Felipe, mas o que tu achou do fundo da Arca? Tu vai investir o teu dinheiro? Primeiro eu tenho que falar que eu acho ótimo que mais produtos estão chegando no mercado, que tenha mais concorrência, porque isso tem feito que melhores produtos, geralmente bem mais baratos, acabem chegando no nosso bolso. A gente acabou de ver as taxas do fundo da Arca ali, eles são menores do que as taxas médias que são cobradas por fundos de previdência que existem hoje no mercado. Então é um fator positivo esse fundo estar chegando hoje no mercado. E é curioso que ao fazer esse vídeo, realmente eu fui um pouco mais a fundo nesse assunto de previdência e eu fiquei muito interessado em investir uma parcela do meu patrimônio em um fundo de previdência para realmente obter aquele benefício tributário, mesmo eu ainda acreditando que a pessoa deve sim ter a sua carteira de investimentos que ela mesma administra e não deixar simplesmente tudo investido num fundo, no caso aqui um fundo de previdência. Mas eu ainda quero analisar algum outro fundo que recentemente também chegou no mercado antes de eu decidir em qual fundo eu vou alocar uma parte do meu capital. Mas é quase certo que antes do final de 2022 eu devo alocar uma parte dos meus investimentos em um fundo de previdência para receber o benefício fiscal lá em 2023. Comenta abaixo, será que tu acerta qual é esse fundo que eu estou pensando também em analisar? E me fala o que tu achou desse vídeo.
Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.